E aí, sabe aqueles dias em que parece que a força simplesmente some? Pois é, todo mundo passa por isso. Nessa nossa análise de hoje, a gente vai fundo numa mensagem que fala exatamente sobre isso. Onde é que se encontra poder de verdade quando as coisas ficam difíceis? Então a grande pergunta que o material original levanta é uma que, olha, todo mundo se faz uma hora ou outra. Como é que se encontra força naqueles dias ruins? Porque, vamos combinar, a vida não é só alegria e prosperidade, né? E admitir isso, aceitar que tem luta, já é o comecinho do caminho para achar um apoio de verdade. A ideia de partida é bem direta. A vida envolve batalhas. Não tem como fugir disso. E para deixar isso bem claro, o sermão lembra daquela história de Moisés lá no monte, com os braços cansados, sabe? E Arão e Ur tiveram que segurar. Sozinho ele não ia conseguir. Isso já mostra que a vitória, seja ela qual for, precisa de algo a mais do que só nossa força de vontade. E aqui está o pulo do gato. A mensagem coloca de um lado a nossa inteligência, a nossa força, e do outro a dependência da fé. A grande sacada é que as batalhas de verdade, aquelas mais pesadas, não se vencem na base do nosso próprio esforço. A ideia é que elas se vencem com os joelhos no chão. É uma mudança total de perspectiva. Ok, então qual é a solução? Diante dessa fraqueza, dessa batalha constante, o sermão aponta para uma passagem bíblica lá de 2 Timóteo. A resposta não é um simples "seja mais forte", é algo diferente. É para se fortificar na graça. Mas o que exatamente isso quer dizer na prática? Para a gente conseguir pegar essa ideia que é meio abstrata, o sermão usa uma analogia genial, de uma memória de infância, o biotônico Fontoura. Imagina só a cena, a mãe dando aquele remédio e falando, agora vocês vão ficar fortificados. Isso cria uma imagem muito forte na nossa mente do que significa receber um fortalecimento espiritual. E essa comparação deixa tudo mais claro, né? O biotônico era para dar uma força para o corpo, mas era algo temporário. A mensagem aqui é que a palavra de Deus funcionaria como um fortificante para a alma, só que com um efeito que dura, que está sempre ali disponível através da fé. Certo. Mas para a gente entender isso de vez, precisamos definir a palavra-chave aqui: graça. O que é graça? Segundo o sermão, é um favor que a gente não merece. É basicamente receber uma coisa boa, uma força, um perdão, uma ajuda, sem ter feito nada para conquistar aquilo. Essa é a base de tudo. Agora, vamos para a parte prática. Como isso funciona no dia a dia? A mensagem continua com outra imagem muito poderosa, a de um soldado. Pensa bem, um soldado não entra no exército esperando uma vida mansa. Pelo contrário, ele sabe que vai ter dificuldade, que vai precisar aguentar firme e estar sempre pronto para a luta. E, claro, nenhum soldado vai para a guerra sem equipamento. Aqui, o sermão detalha a armadura de Deus, lá de Efésios. E cada peça tem uma função, sabe? O escudo da fé para se proteger das dúvidas, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra, a única peça de ataque. São as ferramentas para essa batalha diária. Com essa armadura toda e essa força que vem da graça, a ordem é bem clara. A postura não é de ficar se defendendo, acuado num canto. A instrução é para avançar, é para ir para cima dos desafios, confiando que as ferramentas certas já foram entregues. Tá, mas será que isso funciona mesmo? A parte final do material traz alguns exemplos concretos, usando histórias da Bíblia para mostrar como esse princípio de se fortificar na graça pode levar, de fato, a uma vitória. Vamos dar uma olhada em Josué, por exemplo? Moisés morre e ele fica com a responsabilidade gigante de liderar o povo. O cara tá apavorado, paralisado, e a solução de Deus não foi tirar o problema da frente dele, mas dar um fortificante, a ordem para ser forte com a condição de meditar na palavra todo dia. Esse foi o segredo do sucesso dele. Agora, por que esse número? 400. Ele conta uma história. Esse era o resto do exército de Davi no seu pior momento. A cidade deles tinha sido queimada, as famílias levadas embora. Dos 600 homens, 200 simplesmente desistiram, não aguentavam mais. E os 400 que sobraram queriam apedrejar Davi. O cenário era péssimo. E aí vem o momento decisivo. No meio daquela angústia toda, da traição dos próprios homens, do desespero, Davi não desmorona. O texto diz que ele se fortaleceu no Senhor. Ao invés de focar no caos ao redor, ele buscou essa força interna, essa graça e o resultado, vitória total. Ele recuperou absolutamente tudo. E isso tudo nos leva a umas conclusões bem fortes do sermão. A primeira, fé não é só um pensamento positivo. É descrita como um firme fundamento, uma base sólida, uma certeza sobre coisas que a gente ainda não está vendo, mas que espera com convicção. A segunda ideia é ainda mais impactante.
A fé pode gerar resultados concretos, palpáveis. O material lembra da história de Pedro encontrando uma moeda na boca de um peixe, exatamente o que precisava, só porque acreditou na palavra de Jesus. A fé, por essa ótica, pode materializar o impossível. E, por fim, a conclusão de tudo é uma declaração de poder. A mensagem termina com a ideia de que, quando alguém está verdadeiramente fortificado nessa graça, essa pessoa se torna imparável. Não por causa dela mesma, mas por causa do poder que a sustenta. E assim, a gente encerra com uma pergunta que fica no ar para a gente pensar. Na sua batalha pessoal, do dia a dia, qual tem sido a sua fonte de força? Onde você tem buscado o seu fortificante? É uma reflexão que com certeza vai muito além dessa análise.